Vamos abrir aí Mateus 7, versículo 13 e 14. Nós podemos até ler juntos este versículo, os versículos 13 e 14. Leiamos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, não existem, segundo as Escrituras Sagradas, vários caminhos para chegar ao reino de Deus. Deus estabeleceu uma ponte para uma ponte somente para chegarmos lá, e esse caminho é Cristo. O Senhor deixou claro para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só Jesus Cristo pode nos levar a Deus. É importante que a gente avalie, à luz da palavra de Deus, se estamos seguindo o caminho certo, pois quando chegarmos ao final dessa jornada, não teremos como voltar atrás. Quem já pegou uma condução errada e foi crendo que ia dar no lugar que tanto almejava e de repente se deparou que pegou um transporte equivocado. Só que nessa questão da eternidade, quando nós chegarmos lá no final, ou vamos encontrar Deus ou inferno, e não tem passagem de retorno. Então nós precisamos examinar agora se nós estamos em Cristo ou não. Não querer saber nossa real situação é uma tolice. Nós sabemos que nós brasileiros não gostamos, no geral, de ir ao médico, porque temos receio das más notícias que podemos ali ouvir. Então, é melhor ficar sem saber nada, né? Ficar tudo oculto, porque a gente continua caminhando com a consciência, pelo menos, tranquila. Mas no sentido tanto da saúde quanto da fé, é uma tolice agir assim. Pois se estamos errados ou doentes, ainda podemos corrigir, ainda podemos nos tratar. Se identificar cedo uma doença, se pode tratar e ser curado. Se nós estamos errados quanto ao caminho da vida eterna, podemos mudar hoje, agora. Mas nossa indiferença não muda o fato de que só quem crê em Cristo vai morar com Deus. Não podemos nos enganar, né? O apóstolo Pedro, falando na sua mensagem, não há salvação em nenhum outro. No nome de Jesus, só o nome de Jesus, nós podemos ser salvos. Então, nesta passagem que lemos, Jesus nos ordena a entrar por uma porta. Entrai pela porta estreita. Então, ele dá uma ordem, essa porta que ele nos ordena entrar. E ele dá razões para que possamos entrar. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que andam por ela. Mas a porta estreita, são poucos que entram por ela, que vai dar para a vida, né? Então, nós devemos obedecer essa ordem de Jesus. Ele nos aponta o caminho da vida
e revela se estamos trilhando o caminho da morte. Ao mesmo tempo, nós podemos então fazer essa avaliação. Em que porta eu passei? A estreita ou larga? Que caminho eu estou seguindo? O largo ou estreito? Que fim eu vou receber no final? A vida ou a morte? Então, nós vamos meditar aí sobre a porta da salvação, que está nessa passagem de Jesus. Em primeiro lugar, a porta da salvação é a porta que Jesus nos ordena a entrar. Vamos ler todos aí? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ao nos mandar entrar pela porta estreita, Jesus demonstra o interesse pelo nosso bem-estar eterno. Ele quer que nós sejamos felizes na eternidade. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O interesse de Jesus é o nosso bem-estar. Ele tem todo o conhecimento. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe o meu deitar, o meu levantar, de longe penetras no meu pensamento. Vamos acolher, irmãos, sua ordem e não confiar em nosso instinto. Não vamos seguir o nosso coração. Enganoso é o coração, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Não vamos seguir o nosso instinto, o nosso coração. Não depositamos nosso destino eterno nas especulações dos homens e nos enganos do diabo. Vamos confiar em Deus, porque infelizmente a nossa mãe Eva não creu assim, não creu na palavra de Deus. Deus tinha falado: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas ela não acreditou e deu crédito à voz do diabo. Como diz o evangelista João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se negligenciarmos a ordem do Senhor Jesus, cometemos pecado. Porque o que é pecado? Transgredir a lei de Deus. E essa é uma lei de Deus: entrai pela porta estreita. Todo pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte. Tem consequência nesta vida. Eles foram expulsos do jardim. Ele ia trabalhar agora com muita dificuldade. A mulher teria muitas dores ao dar à luz e dificuldades na eternidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas se obedecermos a Cristo, entrando pela porta estreita, gozaremos de paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gozamos de paz com Deus e temos a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Seja qual for nossa decisão, afetará nosso destino eterno, seja para a vida eterna ou para a morte eterna. Então nós precisamos estar conscientes disso. E a palavra de Deus nos adverte de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios erros. Ou tudo que o homem plantar, ele vai